Bem-vindos à terceira parte da aula do módulo 2 de Fundamentos da Língua Portuguesa. Nós vimos as três divisões de um texto, depois nós vimos a tipologia textual. Mas o que faz um texto ser um texto? Quais características que um texto precisa ter para ser considerado um texto? Porque não é qualquer amontoado de palavras que eu considero um texto. Eu preciso que as palavras elas tenham sentido. Então, para que elas tenham sentido, eu preciso ter algumas características que o meu texto precisa exercer. Primeira característica que o meu texto tem que ter, quando vocês forem escrever um texto, vocês precisam ter a questão da intencionalidade. O que significa intencionalidade? O seu texto precisa ter um objetivo. O que significa o texto ser um objetivo? Significa que eu preciso saber qual é o meu intuito do meu texto. Então, o meu intuito do meu texto é informar. Então, este é o meu objetivo. O meu objetivo do meu texto é impressionar. Então, este é o meu objetivo. A intenção, então, é o objetivo. Então, por exemplo, vocês querem reconquistar uma ex-namorada, um ex-namorado. Então, qual que vai ser a intenção de escrever um texto para ela? A intenção vai ser de impressionar, de convencer essa pessoa de que a melhor solução é ela voltar para vocês. Então, a intencionalidade, eu vou trabalhar com o objetivo do meu texto. Então, qual é o objetivo que eu tenho ao escrever um texto? Por exemplo, vocês perderam uma prova. Vocês vão escrever um e-mail para a coordenação do curso de vocês. Qual que é a intenção de escrever este e-mail que ele se vai transformar num texto? A intenção deste e-mail vai ser o quê? Pedir para que vocês possam fazer a prova novamente. Então, a primeira característica que nós precisamos fazer ao escrever um texto é ter uma intencionalidade, ou seja, qual a intenção que eu tenho no meu texto, ok? Na sequência, nós temos a questão da aceitabilidade. O que significa aceitabilidade? Significa que eu vou relacionar com o destinatário do texto. Eu preciso que o meu texto seja aceito a quem eu estou escrevendo, ok? Então, aceitabilidade significa, eu vou escrever um texto, ele vai ser aceito por quem eu quero que o leia, ok? Então, a aceitabilidade tem a ver com o destinatário. Na sequência, nós temos a situacionalidade. O que significa isso? Significa que eu preciso saber qual é a situação, qual é o lugar que o meu texto se encaixa. Como assim? Se vocês forem escrever um e-mail para mim para solicitar algum pedido, vocês precisam adequar este texto a essa situação, ou seja, de um aluno fazendo pedido à professora, ok? Agora, se vocês vão escrever um WhatsApp para um melhor amigo de vocês, a situação é totalmente diferente. Ok? Então, relaciona-se à situação, ou seja, qual é este contexto histórico, este contexto sociocomunicativo que eu estou escrevendo. Depois, nós temos a questão da informatividade, ou seja, o seu texto ele precisa ser informativo, ele precisa ter uma informação. Eu não posso escrever um texto onde as ideias não se encaixam, ou seja, onde eu tenho um amontoado de palavras, amontoado de opiniões, mas no final das contas, quando a pessoa lê, ela fala, meu Deus, qual que é a informação deste texto? Eu preciso fazer um texto que seja informativo, que seja claro, ok? Porque se eu não fizer um texto que seja informativo, que seja claro, que tenha um objetivo, esse texto poderá ser rejeitado pelo meu recebedor, ok? Pelo meu leitor. Ou seja, então pensem, o objetivo de vocês aqui ao escrever um texto é ser um texto informativo, ou seja, qual a informação que eu quero transmitir com o meu texto. Na sequência, nós temos uma característica que eu acho ela muito, mas muito importante, que é a questão da intertextualidade. O que significa a intertextualidade? É quando o seu texto dialoga com outros textos, ou seja, eu faço referência no meu texto a outros textos.
Nós temos aqui, como exemplo que eu trouxe para vocês, este poema de Luiz Vaz de Camões, que é um poema que eu acho ele belíssimo, que fala o seguinte: amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem dor. É o não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Então, este poema aqui é o poema Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver. Ouçam agora um trecho da canção Monte Castelo, do grupo Legião Urbana. Então, perceberam um exemplo de intertextualidade? Ou seja, o Renato Russo pegou trechos do poema de Camões e encaixou na letra dele, Monte Castelo. Então, a intertextualidade é uma característica do texto. O que significa isso? Significa quando um texto dialoga com outro texto. Algumas intertextualidades, elas não são bem claras, ok? Essa, por exemplo, do Legião Urbana, ela é bem clara, porque ele pegou trechos completos e colocou na canção dele. Algumas intertextualidades são apenas frases, então assim, vai depender muito do conhecimento do seu leitor para que entenda, ok? Então essas são as características que fazem um texto ser um texto. Vamos agora ver bem rapidinho o texto que vocês mais vão utilizar na academia, que é o texto dissertativo argumentativo. Eu vou apresentar para vocês a estrutura deste texto. Lembrando que o texto dissertativo, eu vou trabalhar com a questão de informar o meu leitor. Ok? Se eu estou informando o meu leitor e esse texto ele é dissertativo argumentativo, eu vou informar com o objetivo de convencer. Ok? Então, o texto dissertativo argumentativo, eu vou informar o meu leitor sobre determinado assunto com o objetivo de convencer ele de que meu ponto de vista é o correto. Esse texto ele vai ser dividido em 3 partes fundamentais. Quais são essas 3 partes? Eu tenho a introdução, o desenvolvimento e conclusão. Agora vocês vão lembrar lá do ensino médio, quando a professora de língua portuguesa pegava no pé de vocês, esse é o tipo de texto que vocês vão ser cobrados ao fazer o Enem, ao fazer o vestibular. Na faculdade, vocês também utilizam texto dissertativo argumentativo, ok? Quando vocês estão fazendo uma resenha, vocês estão fazendo um texto dissertativo argumentativo. Quando vocês estão debatendo, discutindo com o professor, vocês estão utilizando o texto dissertativo argumentativo. Então, vamos ver aqui por parte. Então, o texto dissertativo argumentativo, como eu disse a vocês, ele tem como objetivo informar sobre fatos, opiniões, como argumentos, em defesa de uma tese central. Então, o texto dissertativo argumentativo, vocês vão apresentar um assunto com o objetivo de convencer o seu leitor sobre a sua tese, ou seja, o texto dissertativo argumentativo, ele tem como objetivo a defesa de uma tese central. Então, por exemplo,
Se eu estou trabalhando a questão que o isolamento social é uma ferramenta a favor da não proliferação do coronavírus, essa vai ser a minha tese central, ou seja, que o isolamento social é necessário para que o avanço deste vírus seja minimizado, ok? Então, eu vou convencer o meu leitor sobre este ponto de vista. Vamos ver aqui, então, a introdução. A introdução, o que a gente vai fazer? A gente vai apresentar o tema ao leitor. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a questão do coronavírus. O meu tema vai ser o quê? A importância do isolamento. Então, o meu tema central vai ser esse, o isolamento social. Qual que é o meu ponto de vista que eu vou defender? Eu vou defender o isolamento, que para que a curva sobre a contaminação deste vírus diminua, eu defendo o isolamento. Então, eu vou apresentar isso no parágrafo de introdução. Vou falar que o meu assunto é o coronavírus e que a minha opinião é que o isolamento social é uma importante ferramenta de combate a esse vírus. Apresento isso na introdução. Na sequência, eu venho com o desenvolvimento. O que significa o desenvolvimento? O desenvolvimento são os argumentos que eu vou utilizar para convencer o meu leitor de que o meu tema central, de que a minha opinião é a correta. Então, aqui eu vou colocar argumentos a favor do isolamento social. Então, por exemplo, eu vou falar que o isolamento social, ele vai diminuir o contato entre as pessoas, que as pessoas só vão sair de casa quando elas precisarem realmente para evitar este contato. Então, eu vou colocar aqui argumentos. Eu vou trazer dados de países que utilizaram o isolamento social como uma ferramenta em combate ao vírus. Então, aqui eu vou trabalhar os meus argumentos. Lembrando que esses argumentos, eles precisam ter dados. Então, eu não posso simplesmente falar assim, olha, eu defendo o isolamento social porque eu não saio de casa, pronto, acabou e não contaminei com o vírus. Não, eu vou pegar dados para comprovar este meu argumento. Geralmente, aqui o desenvolvimento, a gente trabalha com 3 argumentos, ok? Na sequência, nós temos a conclusão. O que vai ser a conclusão? É quando você retoma o seu tema central e você finaliza o seu texto. Ou seja, você vai fechar o seu texto falando por que o isolamento social é a principal ferramenta contra o coronavírus, ok? Então, a gente fala que a gente retoma o tema central do nosso texto.